usava, na verdade, textos, principalmente artigos do Tecmundo, né, de notícias de tecnologia, esse tipo de coisa. Eu acabei preferindo usar Né? por aí. Aham. Tá. E vamos pegar um texto na apostila para a gente verificar seu desempenho. Aham. Apostila de textos para avaliação. Tá aqui. Eu tenho impressa, inclusive, também, então Isso, eu imprimi também. basicamente, né, basicamente era o quê? Você tinha que pegar um parágrafo de um texto ou um livro, fazer uma leitura, não pode depois ler de novo, nem conferir, nem reler, certo? Aham. E quando você estiver explicando, também não pode ir lá conferir, Tá. certo? Você consegue pegar o texto, a importância de fazer o importante? Ahn, Então, é esse caderno, né? Textos para avaliação, é o texto aqui. de É esse número um. mesmo. Tá. Então ele está muito bem diagramado, justamente para facilitar a visualização do conteúdo. Na minha opinião, todos os livros deveriam estar escritos assim, né? Ah, Inclusive, sim. você Tá viu na lá ordem, que o então. nosso está na pré-venda, né? Ele, Uhum. a capa fica pronta amanhã, ele está todo pronto, só vai ser diagramado para o formato e para a gráfica, né? Então, Beleza. tá aqui, ó. Você vai pegar, ó, esse parágrafo aqui, 3 linhas, e vai ler. Tá. Quando terminar, você me avisa, Posso começar já? por favor. Tá. Tá? No método indutivo, que é o que a gente vai usar agora, você tem uma introdução que é sua, Aham. um desenvolvimento, que é o conteúdo do parágrafo, e uma conclusão, que também é sua. Vamos tentar? Beleza. Bom, o texto ele trata do próprio título, né? A importância de fazer o importante, e ele trata da questão de você descobrir o que você quer e o que é de fato importante para você fazer na vida, né? Ele inclusive usa uma analogia para explicar esse conceito, dizendo que a maioria das pessoas morre aos 20 anos e é enterrada aos 80, porque a imensa maioria das Mas pessoas você leu falam. só o primeiro parágrafo? Porque isso não está no primeiro parágrafo. Ah, não, eu li o texto inteiro, desculpa, por isso que eu demorei até. Nossa. Eu vi que você demorou, pensei até que teria lido, né, desavisadamente, apesar de eu ter avisado, por conta e risco, lido várias vezes o parágrafo. Ah, Não, era tá. só o primeiro, foi o que eu disse. Nesse exercício, você faz a leitura de parágrafos, um parágrafo, para, respira, hiperventila, e aí Entendi, explica que leu em voz alta para você mesmo ou alguma coisa, entendi. tá? Tá. Você acredita que dá para a gente continuar nesse texto por parágrafo? Consegue, tranquilo. Tá? Então, sem adentrar os outros parágrafos, você conseguiria se limitar ao primeiro? Sim, claro. Tá, o que que você acha que está dizendo no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, ele faz uma pergunta dizendo assim, você sabe o que você quer da vida, né, o que você quer fazer da sua vida, e diz que a maioria das pessoas não sabem, e ele trata isso como lamentável, né? Então, ele vai iniciar essa dissertação sobre realmente saber o que é importante para você e o que que você realmente quer e gosta, de fazer na sua vida. Tá, olha só. Você ficou dando volta, né, Uhum, no que estava escrito. uhum, Então, se eu ler em voz alta aqui, ó, o que você realmente deseja na vida e o entusiasmo, apesar de tudo, a maioria das pessoas não descobre o que quer na vida até a velhice. Isso é lamentável. Você não saiu disso. Então, uhum. o legal é você fazer uma puxada, uma introdução,
né? Então, o Sim, autor, né, de uma certa forma, invade minha privacidade, né? E se eu me permito, consigo fazer uma avaliação, uma autoanálise de questões que não só o autor, mas acredito que todos nós consideramos extremamente importantes. Então, quando ele pergunta se eu sei o que eu quero, né, ou seja, da minha própria vida, das minhas questões, das minhas procuras, expectativas pessoais, né? Ou sim, seja, já descobriu que realmente faz a vida valer a pena ser vivida, que me entusiasma. Entusiasmo quer dizer Deus dentro de nós, né? Que me faz acordar cedo, dormir tarde. Eu acordei 5 da manhã e estou até agora com você. Eu te chamei meia hora mais cedo que o Jonas não veio. A gente só começaria às 9h30. Então, o que me faz acordar todo dia, de madrugada, de dormir tarde, inclusive sábado e domingo, para falar de leitura dinâmica, tá? uhum, A maioria das pessoas não descobre, isso é triste, por quê? Porque quando a pessoa não descobre a sua própria missão, né, seu propósito de vida, sua vocação, elas vivem tristes, desanimadas, empurrando com a barriga. Deu um texto? sim, E eu posso ser bem sincero, como o tema é gostoso, dá para eu falar pelo menos mais meia hora, dá para esticar, né? sem sair do parágrafo, tá? Então, fiz uma introdução, uso como desenvolvimento o contexto do parágrafo e concluo, se possível, até colocando experiências pessoais ou abrangendo. Se você lê e for capaz de fazer isso, você nunca mais vai esquecer o que você leu. Porque você não fez uma leitura, você teve uma experiência com o texto. Entendi. Tá? O que a maioria das pessoas tem dificuldade é, primeiro, uma leitura passiva, né? Eu pergunto no auditório com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Quem aqui, o brasileiro, lê em média 3 livros por ano? Às vezes, no mês de outubro, novembro, eu pergunto, alguém, já estamos no final, né, de mais um ano, quem aqui já leu os 3 livros? Aí umas 10 pessoas levantam a mão, poucas. Eu convido essas pessoas para ir à frente. E aí eu pergunto do microfone e digo assim, eu quero que vocês me falem, então, os 3 livros, o autor e a editora. Dos 10 ficam 3. E dos 3, só um consegue falar o nome dos 3 livros e do autor, não da editora. Entendeu? Entendi. Ou Uhum, seja, vamos dizer que praticamente ninguém sabe pelo menos o nome do livro, o autor e a editora, que é importante. sim. Tá? Então, primeiro, fazem leitura passiva. Segundo, elas não conseguem misturar o conteúdo do que leram, são apenas papagaios, né? Mentes de repetição, tá? Elas não conseguem misturar o que ela leu com o contexto da vida, Uhum, dela mesma ou do social, da sua coparticipação no contexto. entendi. Vamos para o segundo parágrafo. Vamos lá. Eu não Ó, lembro o que está em cada parágrafo, né? lembra? Eu fiz assim, ó, ainda circulei. Leia apenas o que está circulado, né? Aham, Faz esse pedacinho, segundo parágrafo. Vamos tá. lá. Releio, então. Nesse caso, como a gente cometeu aí uma Uhum, atrocidade, né? uhum. Fazendo uma evasão de fronteira, Logo vamos, na aula gravada eu faço um vamos rever o negocinho. segundo parágrafo, ok. Lembrando Uhum, que não é para ler tudo e depois ir relendo por parágrafo, né? É só cada parágrafo. E não é na apostila, é no teu livro. Ou tá. nos seus artigos lá, né? Sim, Da... eu acabo usando artigo porque é uma leitura boa, coisa que eu gosto. Ok. Eu tô lendo. Peraí. O último horário é assim, né? O corpo Você já já fica tá cheio, né? autônomo, né? Ele fica com automação, faz sozinho, né?
Tá. Bom, então ele, na verdade, está em continuidade. Ele começa falando que a maioria das pessoas gastam praticamente a sua vida inteira ou longos anos da sua vida fazendo coisas que não gostam. A gente percebe isso no nosso cotidiano, né? A maior parte das pessoas trabalha com o que não gosta, às vezes estuda o que não gosta, né? Porque, enfim, eu conheço várias pessoas, conheci na faculdade de Direito muita gente que não gostava, estava lá só porque o pai queria que fizesse, ou porque achava que talvez ia se formar em Direito para ser delegado, essas coisas, mas não gostava do que fazia. E então, na verdade, a continuidade dessa tese que é apresentada pelo autor é justamente essa, né? A pessoa ela passa a vida inteira, acorda de manhã cedo, desmotivada, triste porque vai fazer uma coisa que ela não gosta, volta para casa cansada daquilo que ela não gosta. É, não me admira que essa talvez seja a causa da alta de casos de depressão que a gente teve nos últimos tempos, né? Enfim, foi o que eu entendi do parágrafo. Ok. Faltou uma conclusãozinha, né? Você foi se Hum, desenvolvendo, desenvolvendo e não amarrou a ponta do outro lado da linguiça, né? hum, Então, começou muito bem. O texto está dizendo que as pessoas, já por não identificarem o seu talento, né, não saber como multiplica a vocação, e às vezes por não alcançar os seus verdadeiros sonhos, jogam a toalha, elas se entregam, aceitando qualquer atividade, aquilo que dá para sobreviver, ou como você mesmo citou, se adaptando em qualquer tarefa. E nisso faz com que a vida fique maçante, pesada, o jugo ficou pesado, né? Só Jesus, né, para poder trocar o fardo. E aí elas começam a desperdiçar o tempo. O texto diz que elas desperdiçam na televisão. Eu acrescentaria, tá vendo, ó, em anexo aqui, que hoje nem se usa mais a televisão para fazer isso. Mas redes sociais, né? TikTok, então, você gasta, se você deixar se levar naqueles vídeos curtos lá, você leva um tempão assistindo aquilo, e parece que vai descontraindo, você vai pulando de um para o outro e acaba vendo algumas besteiras que te alegram, te fazem rir, e despreocupar, né? Tirar aquele peso que você tem de estar levando a coisa muito a sério, né? Então, é triste, né? Porque pode causar problemas, como você falou aqui, até como a depressão, né? sim. Porque elas não se encontram, elas empurram com a barriga. Então, você foi bem melhor. No segundo, só faltou amarrar. Só o último Então, a toque, né, no letra final. mata, né? O espírito vivifica. O texto simplesmente diz que muitas pessoas gastam todos os anos de suas vidas fazendo coisas de que não gostam, apenas passando o tempo de forma fútil e assistindo televisão. É como se fosse um tema de redação do Enem, Uhum. né? E aí você tem que pegar isso aí e destrinchar. Então, esse treinamento, você vai perceber, na semana que vem nós vamos fazer um teste, quando eu pedir para você ler, vai ser 1 minuto, vai ser menos, depois da leitura que você agora vai responder essas questões, são 10 perguntas, né? A sua inicial foi quanto? O inicial foi 67%. Bem alta, acima da média. Tá? O normal é 20, 25, 35, estourando. Uhum. Mas você vai notar que você vai tirar 10 com extrema facilidade nos testes. Eu tenho um aluno aqui que foi advogado, que tirou 60 e pouco no primeiro, ele tirou 10 em todos os outros. Foi o único aluno que tirou 10 em todos os testes, com exceção do primeiro. Do segundo para frente já estava. Todos ele tirou 10, mas ele tinha 60 no primeiro, 60 e pouco no primeiro, tá? Começou bem já. Começou, como você. Então, extremamente importante. Por quê? Porque você destrói, literalmente, a curva do esquecimento. Por que você entra na curva do esquecimento? Porque você entra num processo dissociativo. Né? Como é Uhum. que é estar dissociado? É quando eu falo da piscina. Fui no clube, levei as crianças, elas brincaram, se divertiram,
né? Quando deu o horário, fizemos um pequeno lanche, voltamos para casa, né? O dia Sim. foi extremamente divertido, eu, junto com as crianças, me permiti pular na água, a água estava gostosa, o clima quente, agradável, né? E lá brinquei, interagi com as crianças, chegamos exaustos depois de um rápido lanche. Tem diferença? Sim. A experiência sensorial, a descrição, o conteúdo emocional, né, da pessoa ter ido, né, e entrado na piscina, né, é muito mais forte, ou seja, a curva de esquecimento para ela vai ser bem menor, né? Depois de um ano, as crianças podem comentar: mãe, lembra daquele dia que a gente foi no clube? Ah, me lembro sim, estava um dia ótimo, né? Uhum. Ou não, mas o fato é que quando você está associado, interagindo e misturando elementos do que você está lendo, né? Quando você viu na televisão Quem Lê Viaja, é literalmente isso. Quem lê viaja, por quê? Quando você lê e depois imagina, contextualiza e inclui ideias relacionadas. Não pode ser viajando na maionese, Sim. né? Eu, desde os 13 anos, conduzi, né, grupos de estudo de livros. E aí, quando a gente, né, cada um lia um pouco e explicava, sabe, o que lia. E quantas das vezes eu tive que pegar o laço, puxar, porque a pessoa foi longe, né, no comentário, uma coisa que levou a outra coisa, que levou a outra coisa, ela já estava falando de algo que já não tinha mais nada a ver com o que estava sendo estudado em sala de aula. Eu, com 13 anos, fazia isso. E já percebia que as pessoas tinham uma facilidade tremenda de sair do assunto. Então, esse exercício ele é extremamente interessante, mas também extremamente perigoso, se você tiver essa facilidade para fugir do que está sendo dito, Sim. tá? Tem que se Mas manter dentro também, do tempo. na semana, né? Na primeira semana você lia 10, 15 minutos, dava para ler uma, duas, três, quatro páginas, e aí Aham. marcava no timer 5 minutos e ia falando, falando, falando. Geralmente era um resumo. Nesse, Sim. não. Eu falo um parágrafo, a minha intenção é estender, é prolongar, aprofundar o conteúdo dos parágrafos. Bem diferente, né? O primeiro é Sim. por definição, brainstorm, ideias soltas. O segundo, não, é juntando o que eu li com o que eu sei, com o que eu entendo, com o que eu acredito. Entendi. Então, depois disso, tem velocidade. A gente começa a entrar em percepção, ritmização, campo visual, eliminação da subvocalização, os treinamentos técnicos, propriamente dito. Isso a gente está fazendo nas de sexta, né? Isso. É, E e também na aí parte de também tem. comunicação, né? Sim, sim. Maravilha. Então, basicamente,